Olá, eu sou o Felipe Bauer e hoje eu vou falar sobre o diagnóstico das psicoses, especialmente sobre a esquizofrenia. Os transtornos psicóticos apresentam como principal característica as alterações na percepção de realidade, que são evidenciadas principalmente pela presença de alucinações, que podem ser visuais ou auditivas, ou seja, o paciente vê um objeto ou uma pessoa que não está lá, ou ouve alguma coisa, uma voz que não está presente naquele momento. Delírios, que são pensamentos que distorcem de forma intensa a realidade. Por exemplo, quando o paciente tem delírios paranoides, em que ele acha que está sendo perseguido ou vigiado, quando isso não condiz com a realidade. Ou desorganização do pensamento e do discurso, quando existe uma grande dificuldade no encadeamento de ideias. E em razão dessa alteração na percepção, existe um prejuízo na capacidade de distinguir o que acontece no mundo interno e no mundo externo do indivíduo. Os sintomas psicóticos podem ocorrer em transtornos que são primariamente do humor, como a depressão ou o transtorno bipolar. No entanto, hoje vamos centrar no diagnóstico das psicoses primárias, que são aquelas psicoses que ocorrem independente dos sintomas do humor. Pode-se classificar as psicoses primárias da seguinte forma. A esquizofrenia é caracterizada por pelo menos 6 meses de sintomas, e durante pelo menos um mês é preciso que haja a presença de sintomas psicóticos. Além disso, o indivíduo apresenta um desempenho prejudicado, afeto embotado ou inapropriado. Se ocorrerem alterações do humor, elas devem ter duração menor do que a síndrome psicótica. Já no transtorno esquizoafetivo, não se consegue diferenciar entre a esquizofrenia e outros transtornos do humor, como o transtorno bipolar ou depressão. Então esse é um diagnóstico de exclusão. E um quadro do humor deve ser persistente. No transtorno delirante, os delírios geralmente não são bizarros. São estruturados e duram pelo menos um mês, e não há alucinações, nem incoerência ou frouxidão de pensamento. E o afeto do paciente se apresenta congruente com o pensamento. Existem duas formas de transtornos psicóticos que precedem o diagnóstico de esquizofrenia. Uma forma é o transtorno psicótico breve, que tem uma apresentação clínica como a da esquizofrenia, mas os sintomas duram entre um dia e um mês. E geralmente, o transtorno psicótico breve está relacionado a um estressor ambiental agudo. O transtorno esquizofreniforme também tem as mesmas características da esquizofrenia, mas ele tem uma duração que vai de um mês até 6 meses. No curso, vamos abordar mais detalhadamente a esquizofrenia, que é a forma mais comum de transtorno psicótico primário. A esquizofrenia atinge um pouco menos de 1% da população, e geralmente os primeiros sintomas ocorrem ao redor dos 20 anos. Os sintomas psicóticos, que são as alucinações auditivas ou visuais, os delírios e a desorganização do pensamento, geralmente são acompanhados por uma lentificação psicomotora, retraimento social, embotamento afetivo e uma grande dificuldade em exercer tarefas laborais. Os sintomas psicóticos, que são as alucinações visuais ou auditivas, os delírios e a desorganização do pensamento, geralmente são acompanhadas de alterações na aparência, na higiene, lentificação psicomotora, embotamento afetivo, alterações na atenção e no juízo crítico. Então, o ponto-chave para o diagnóstico da esquizofrenia é a presença de sintomas psicóticos associados com um prejuízo funcional, como o discurso desorganizado, disfunção cognitiva, e até algumas anormalidades no sistema motor, como alterações na marcha e lentificação. As alucinações e os delírios são o que chamamos de sintomas positivos, ou seja, são sintomas que estão presentes e que não são esperados no desenvolvimento adequado. E existe um outro grupo de sintomas que são chamados de sintomas negativos, ou seja, eles representam um prejuízo nas capacidades que seriam esperadas no indivíduo se ele não tivesse a doença. Os sintomas negativos são o embotamento afetivo, que é a dificuldade em expressar afetos e emoções. A pessoa parece perder a capacidade de mostrar as emoções. Outro sintoma negativo é o retraimento social, quando o indivíduo passa a ter dificuldades de convívio com seus pares. E também ocorre a abulia, que é a diminuição ou ausência de motivação do indivíduo para fazer as tarefas que eram antes rotineiras. Existem algumas características epidemiológicas que ajudam no diagnóstico. Por exemplo, a esquizofrenia é um pouco mais prevalente em ambientes urbanos. Além disso, geralmente o paciente tem familiares que têm história de sintomas psicóticos ou de isolamento social.
Na avaliação do paciente com diagnóstico de esquizofrenia, sempre se deve investigar a presença de sintomas psicóticos, além de riscos de hétero ou autoagressividade, porque nem sempre os pacientes relatam tais sintomas e riscos nas consultas. Isso ocorre porque muitas vezes os pacientes apresentam desconfiança em relação à equipe que está atendendo eles. Os principais diagnósticos diferenciais da esquizofrenia e dos transtornos psicóticos são os transtornos de humor, ou seja, depressão e transtorno bipolar, e o transtorno por uso de substâncias. O que diferencia a esquizofrenia do transtorno bipolar ou da depressão é que na esquizofrenia os sintomas psicóticos ocorrem independentemente dos sintomas do humor, ou seja, o paciente apresenta sintomas psicóticos mesmo sem ter um quadro de depressão ou de mania. Enquanto isso, no transtorno bipolar ou na depressão, os sintomas psicóticos, quando eles estão presentes, eles sempre estão acompanhados de sintomas do humor. Já no transtorno por uso de substâncias, os sintomas psicóticos, quando estão presentes, eles ocorrem nos períodos de abstinência ou nos períodos de intoxicação pela substância. Resumindo, para o diagnóstico das psicoses, particularmente da esquizofrenia, é preciso que haja uma alteração na percepção da realidade, acompanhada com prejuízo no convívio social e uma alteração na capacidade de desenvolver tarefas produtivas. Em decorrência do prejuízo no relacionamento social, os pacientes esquizofrênicos ou com outros transtornos psicóticos sofrem um grande estigma, e o tratamento adequado pode ajudar os pacientes a superar isso, como veremos nos vídeos seguintes.